Olhando um exame de sangue, a gente se depara com uma lista de números, né? Pois bem, hoje vamos deixar isso de lado. A gente vai decodificar o leucograma e mostrar o que ele realmente é. Um verdadeiro relatório de batalha enviado direto da linha de frente do nosso sistema imunológico. E essa é a grande questão, certo? Como pode ser? É que o leucograma não é só um exame. Pense nele como um documento de inteligência. Ele conta uma história completa. Uma história de defesa, de invasão e de muita estratégia, onde cada célula é um soldado e cada número é uma pista fundamental. Bom, a nossa análise vai ser como um briefing militar. Primeiro, vamos conhecer o exército. Depois, as tropas da linha de frente, o pessoal da inteligência, as forças especiais e, muito importante, vamos aprender a diferenciar um chamado real para a guerra de um alarme falso. E no final, a gente vai ver como um bom estrategista interpreta o campo de batalha por completo. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. A primeira coisa para entender é que o leucograma funciona como o nosso painel de comando. Ele é, sem dúvida, a principal ferramenta para a gente avaliar a força e a prontidão do nosso exército de defesa. Basicamente, ele nos dá a contagem total de soldados. Isso é a leucocitometria global. E também detalha quantos soldados de cada tipo estão presentes, que é a famosa contagem diferencial. É literalmente o censo militar do nosso corpo. E os primeiros alertas que a gente recebe vêm justamente desses dois estados. A leucocitose é tipo um chamado às armas, a mobilização geral das tropas. Agora, a leucopenia. Bom, a leucopenia pode indicar que nossas forças estão sendo dizimadas ou que tem algum problema sério lá no quartel-general, que é a medula óssea. Agora sim, vamos conhecer a primeira e, de longe, a mais numerosa unidade do nosso exército, os neutrófilos. Eles são a verdadeira infantaria do sistema imune. Olhem só para esse soldado. Com esse núcleo todo fragmentado, bem característico, os neutrófilos são a nossa tropa de choque. São sempre os primeiros a chegar no campo de batalha, principalmente em infecções por bactérias e fungos. E eles são especialistas em fagocitose, que é basicamente engolir e destruir os invasores. A nossa infantaria tem basicamente dois tipos de soldados: os segmentados. Esses são os veteranos, super experientes e eficientes. Em tempos de paz, eles são a maioria. Já os bastonetes são os recrutas, as células mais jovens. Uma presença pequena deles é totalmente normal, faz parte. Mas quando a contagem desses recrutas dispara, aí sim, temos um sinal de alerta máximo, o famoso desvio à esquerda. Isso é um sinal claríssimo de que a batalha está pegando fogo. É a medula óssea em modo de emergência, mandando todos os soldados que tem, mesmo os mais jovens e inexperientes, para tentar conter uma infecção aguda. Deixando a linha de frente um pouco de lado, vamos agora para o setor de inteligência e estratégia do nosso exército, os linfócitos. Eles são os responsáveis pelas operações especiais e, crucialmente, pela memória de longo prazo. Aqui não é força bruta, é pura sofisticação. Os linfócitos são os estrategistas. As células B, por exemplo, produzem os mísseis teleguiados, os anticorpos. Já as células T são como os generais, que coordenam o ataque todo e, o mais importante, criam uma memória imunológica. Isso garante que, numa próxima invasão pelo mesmo inimigo, a resposta seja devastadoramente rápida e eficaz. As mudanças no número de linfócitos dão pistas sobre o tipo de guerra que está rolando. Uma linfocitose, que é o aumento deles, geralmente aponta para uma guerra contra vírus ou uma batalha crônica, tipo tuberculose. Por outro lado, a linfopenia, que é a diminuição, pode ser causada por certos vírus, por tratamentos pesados como quimioterapia, ou até indicar uma falha geral no sistema de defesa. Então, além da infantaria e da inteligência, nosso exército também tem unidades super especializadas, sabe? Para ameaças bem específicas e para aquela tarefa crucial de limpeza depois que a batalha acaba. Vamos conhecer rapidinho essas tropas de elite. Os eosinófilos são os especialistas no combate a parasitas maiores, como vermes, e também têm um papel central nas reações alérgicas. Já os basófilos, bom, eles são raros, mas funcionam como a tropa de sinalização, liberando substâncias como a histamina para orquestrar toda a resposta inflamatória. E aqui está ele, o monócito. Ele fica circulando no sangue, mas a verdadeira missão dele acontece quando ele migra para os tecidos e se transforma num macrófago, o grande faxineiro do nosso corpo. E o trabalho deles é simplesmente vital. Pensa só, depois de qualquer batalha, o campo fica cheio de destroços, né?
Patógenos mortos, células aliadas que caíram em combate. Os macrófagos são essa equipe de limpeza pesada que engole absolutamente tudo. Mas eles fazem mais do que isso. Eles são como os engenheiros que dão o pontapé inicial no processo de reconstrução e reparo do tecido que foi danificado. Agora, vamos a um ponto clínico que é fundamental. Nem toda mobilização de tropas significa que tem uma invasão acontecendo. Às vezes, o exército se agita por outros motivos. A resposta curta e grossa é não. E é absolutamente crucial para o estrategista saber a diferença entre uma mobilização real para combate e um simples reposicionamento de tropas. Situações como um exercício físico muito intenso, um estresse agudo ou o uso de certos medicamentos podem causar uma leucocitose temporária. Sabe por quê? Porque os neutrófilos que estavam ali de prontidão, grudados nas paredes dos vasos sanguíneos, são rapidamente liberados para a circulação. Isso aumenta a contagem total, mas é um alarme falso, é uma redistribuição e não um aumento na produção por causa de uma infecção. Chegamos na etapa final. Vamos juntar todas essas peças, todas essas informações, para formar uma visão estratégica e precisa, do jeito que um bom clínico precisa fazer. E aqui, atenção, porque essa talvez seja a lição mais importante de todas. As porcentagens, elas podem enganar. Pensa assim, um general não quer saber a porcentagem de soldados na infantaria. Ele quer saber quantos soldados ele tem. Se o exército inteiro diminui, a porcentagem de uma unidade pode até parecer alta, mas na verdade ela também foi reduzida. A contagem absoluta nos diz o verdadeiro poder de fogo de cada batalhão. É isso que importa. Portanto, a interpretação correta nunca vem de um único número isolado. Ela vem da análise do conjunto. Uma neutrofilia com desvio à esquerda grita infecção bacteriana. Uma linfocitose com células atípicas sugere uma infecção viral. É preciso olhar o relatório completo para entender a história toda. Então, da próxima vez que um leucograma apareceu na sua frente, não veja só números. Veja a infantaria avançando, a inteligência em ação, as forças especiais sendo mobilizadas. Entender essa dinâmica? É isso que transforma simples dados em um diagnóstico e, no fim das contas, em cuidado de verdade.